Aí, piazada, beleza? Felipe Ures aqui. Bom, hoje eu quero comentar com vocês as decklists do pessoal que topou o Nacional. Quero explicar um pouquinho do Metacal, um pouquinho do porquê que tiveram tantos decks, por que determinado deck performou melhor que outros. E eu quero trazer tudo isso para vocês aqui, explicando todas as minhas ideias, todo o que aconteceu, tudo que não aconteceu. Então eu quero trazer para vocês ali o que eu achei desse torneio, beleza? Eu tinha várias teorias sobre esse torneio, de ter mais stun, de ser Meta Brasil, e eu falei, Meta Brasil não necessariamente é deck de trap, mas também tem deck de trap, deck stun, deck rogue, assim, né? Por exemplo, Melodius foi o campeão do torneio e é um deck um pouco diferente. Charlamentes mandou bem e era um deck diferente. Por exemplo, o Horus Stun mandou bem, é um deck diferente. Eu quero explicar para vocês a minha opinião. E sim, eu estava preparado para esse Meta Brasil, estava maneiro ali, mas sabia que não tem como você pegar um deck que pegue tudo. Vamos lá, primeira coisa que vocês têm que saber antes de eu começar a comentar as decklists. Primeira coisa, esse era um torneio onde o Runic Stun, o Dex Stun estariam populares, mas muita da galera que, tipo, deck barato vai ser stun, então vou pegar stun. Muita da galera migrou pro Tenpai por também ser um deck barato. E também é tranquilo de jogar, não é muito difícil. Claro, você precisa saber jogar com o Tenpai, o cara que joga bem no Tenpai vai melhor que o cara que não joga bem. Mas algumas das pessoas que estavam com a moral do stun foram pro Tenpai. Só que a galera, por exemplo, no ICS, tinha muita gente pensando, vai ter muito stun, vai ter muito stun. Cara, focaram muito no stun. Só que no ICS não teve muito. Por quê? O ICS foi no Rio de Janeiro. É mais difícil para muitas pessoas irem, principalmente aqui do Sul, né? Claro, tem lugares que é mais próximo do Rio de Janeiro, mas a galera de São Paulo mesmo, que é muita gente, todo mundo sabe que São Paulo é a cidade mais populosa aí, principalmente a galera que joga em São Paulo não tende a viajar. Por exemplo, não tenho certeza, tá? Posso estar enganado. Mas muitos dos jogadores de São Paulo não viajaram para o Rio de Janeiro. Muitos dos bons jogadores. Tem jogador no top aí do Nacional que eu conversei que não foi para o Rio de Janeiro jogar o ICS. Então, tipo, e mais de um bom jogador. O jogador tá no top, é bom jogador, tem chance de ter topado o ICS e não viajou porque era no Rio de Janeiro. Se fosse em São Paulo, teria jogado. Então, muitas pessoas não foram. E daí, no ICS, vai realmente a galera que é um pouco mais ainda competitiva. E essa galera, que é um pouco mais ainda competitiva, não gosta muito de stun, muito por conta do orgulho, às vezes um pouco, né? Não vou jogar com stun, é muito fácil, só virar Floodgate e tudo mais. Às vezes tem esse tipo de jogador. Mas teve a opção do Tenpai ser barato, mas a galera realmente que foi pra fora no ICS e tinha muita cara de fora no top. Então, tipo, a galera que tava indo bem era muita gente de fora. Então, por isso não teve tanto stun quanto a galera achou que tinha. Como no ICS não teve tanto stun, teve os ICS da fora e ninguém lembrou de stun, aqui no Brasil eu sabia que ia ter stun, principalmente torneio em São Paulo, nacional. Eu sabia que ia ter deck de stun, por isso, inclusive, eu optei jogar Dinomorph, que achei que era uma boa call contra deck de stun, mas sabia que ia ter Snake Eye, sabia que ia ter Tenpai, sabia que Snake Eye e Tenpai não tá junto. A galera, não, tem que fazer deck com Nibiru pra ir melhor, porque os melhores jogadores não tá de Snake Eye, sim. Só que os melhores jogadores de Snake Eye se frustraram com os stun. Porque a galera foi de Snake Eye com o deck parecidíssimo com o do Paulo. O deck do Paulo tava muito fraco contra decks de stun. Tanto é que o Paulo botou 3 Storm no lugar da BL. E foi o que fez ele ir pra frente no torneio. Ele falou que comprou muitas vezes essas Storm ganhando jogos ali contra decks de stun, decks controlzão ali. E eu sabia também que essa Storm ia estar melhor por causa do deck do Paulo. O que o Paulo falou no vídeo dele, eu falei a mesma coisa. Eu falei, cara, você pega um deck de Snake Eye, você tem que ter 3 Storm e 3 Pena pós-side, porque o cara vai ter Skill Drain, o cara vai ter cross-out setada, principalmente se for uma Mirror, o cara vai ter Impermanence, o cara vai ter muita coisa. Então você precisa, além das suas hand traps, ter Storm e ter Feather Duster pra limpar a mesa do Snake Eye. Inclusive, Evening Match também é uma carta bem decente. Mesmo que você não mate, se o cara tiver um monte de Floodgate, você não vai matar igual. Então, eu falei, inclusive a galera que treinou aqui comigo de Snake Eye, eu passei essa call e acabou dando certo pra eles ali, na medida do possível, né? Acabaram sendo frustrados pelos Tenpais ali, que não estavam pensando tanto em Tenpai. Não, eu quero deck pra ganhar torneio, vou focar em ganhar Tenpai.
não vou focar no Tenpai, vou focar mais no Snake. Eu falei, cara, Tenpai é difícil, você tem que ter alguma coisinha. Inclusive, eu falei pra galera ou jogar de Fire King, ou pelo menos a combo de Synchro no Snake Eye, pra tentar ganhar desse Tenpai, que eu sabia que esse Tenpai ia estar vindo forte. E outra, Fire King combo de Synchro, começando, é legal também contra Stun. Então eu falei, ó, vai ser difícil. Da galera, não, esses decks eu ganho no braço e tal. Só que não dá, Tenpai quando ele abre forte, ele é bom contra Snake. Então muito do Snake não ter performado tão bem, detalhe, Snake foi o melhor deck, mas considerando qualquer outro torneio, Snake não performou tão bem quanto lá fora. Por quê? Tenpai frustrava Snake e Stun frustrava Snake. Vi bons jogadores de Tenpai, bons jogadores Snake Eyes, falando que perderam porque o Stun abriu tudo, porque o Tenpai abriu tudo, e é normal. O Tenpai é um deck muito agressivo no Second e ele é muito bom contra Snake, tá bom? Então, por isso eu falei que a melhor call não era o Snake puro, principalmente a versão do Paulo, não achava a melhor versão para esse torneio em específico. O Paulo, se não tivesse sorte de comprar Hard Draw toda hora as penas Storm, ele não teria... Claro, poderia ir bem, poderia ainda jogar bem, os caras não jogarem tão bem e tal, mas ele falou que foi muito importante as penas e as Storm que ele comprou pra ganhar desses deck maluco, e muita gente nem usava essas coisas, então foi bem difícil pra essa galera, beleza? Os próprios Tenpais também, o Paulo perdeu por um Tenpai também, não tem o que fazer, o Tenpai quando ele abre forte não tem o que fazer, beleza? Então é isso. Então, se você estava pensando em Snake, eu, na minha opinião, achava que os Fire King seriam a melhor opção, ou versão de 5, pra você tirar cartas da mão do cara, para tirar alguma Floodgate com Ômega, de Spatter tira mais uma, contra o Tenpai também a mesma coisa, é insano. Contra Tenpai, o Fire King também é muito bom, beleza? Contra esse nem se fala. Então vamos lá, vamos comentar que, tendo isso como base pro Metacall, Snake Eyes indo bem, ainda sendo o melhor deck, mais empatado com o Tenpai, eu falava toda hora isso, cara, vai ter bastante Tenpai. Os outros decks você não tem como prever. Você tem como prever Snake Eye, Tenpai e decks de stun num geral, mas aí você tem que se preparar contra Void, você tem que se preparar contra Melodies, beleza? E decks de stun no geral tinham muito. Você pode ver aqui, não tem tanto Runic Stun, tem um aqui só, mas tem Horus Stun, Runic Stun, o Labirinte que ficou em segundo, tinha mais labirintos, até tinha 2 decks, era um labirinte mais voltado para stun, então... o que eu posso dizer ali, o Labirinte ele foi muito para essa linha de sangue, muito provavelmente o Labirinte ganhava em alguns Snakes nas Floodgates, porque o Labirinte em si não é muito bom contra Snake Eye, só que daí o cara foi com a proposta de Labirinte, então eu vou comentar com vocês aqui. Então vamos lá, primeiro deck. Snake Eye Fire King, quero comentar sobre o cara, esse cara é muito gente boa. Eu achei que eu ia jogar contra ele no Top 32, porque nas costas ele estava escrito o nome do meu oponente, mas não era, a camiseta era emprestada. Ele é o Ricardo Lima, na camiseta dele estava escrito Matheus, eu acho, alguma coisa assim. E ele jogou de Fire King, e eu achava que ele estava de Tenpai também, então outra parada também, pensei que ele estava de Tenpai, mas ele estava de Snake Eye Fire King. Cara, Metacall fino dele, ele fez o Metacall. Outra coisa do Snake Eye Fire King, se você tá jogando Snake Eye normal, estilo deck do Paulo, e usa Snake de Abel e usa 2 Flamberges, você usa 3 Bricks. Cara, minha opinião, tá? Dá pra jogar com esse deck sem Snake Eye de Abel. Minha opinião, eu acho até melhor, porque eu acho que você já tem muito Brick, acho que não se paga esse Brick só pelo campo, e esse campo do Snake Eye no Fire King já é facilmente substituído, ali você não tira tanto valor desse campo no Fire King, você até joga em volta de Nibiru graças a esse campo, mas eu sabia que a galera não ia estar, principalmente a falta de Nibiru no main deck, ele tinha nem no side, não tinha Nibiru na list dele, por conta do quê? Metacall, ele fez o Metacall certinho, Snake Eye, vai ser importante? Vai, mas vai ter muito mais stun, vai ter muito mais Senpai, e somados a isso, a Engine de Fire King joga muito legal. Também tem a resiliência do Kirin, que é muito bom, mas você tem que ter os Bricks ali, que é o Arvata e o Garunix. E as cartas que você não quer comprar tanto, que é o Santuário e a Island. Apesar de você não querer comprar muitas, você joga graças a elas. Elas te dão ali um corpo extra, uma jogada a mais, coisas desse estilo. Então, você tem muito mais valor, algumas cartas suas, graças a elas. Mas não é o que você quer comprar toda hora e tal. Então, na minha opinião, se você está jogando com um deck de Snake Eye lá, puro, com um monte com os 3 Bricks, eu acho que compensa você usar só com Flamberge, não usar essa menina aqui e usar... Ah, Uris, mas essa menina libera muita jogada, ela é muito boa. Eu entendo, eu concordo, ela libera muita jogada, ela é muito boa. Igual o combo de Brave Token. O Grifo, ele é uma carta insana, ele é insano, ele nega parada. O Dracoback, ele é uma carta insana, ele dá bounce. São insanos, só que há um custo muito alto. Então você tem que pesar custo e benefício. Ah, mas essa carta deixou o Snake Eye muito melhor que era. Eu entendo, eu sei disso. Só que você já tá com um deck melhor porque você tá usando Fire Kings. Um deck melhor no estilo de, tipo, ter mais push, ter mais jogada, ganhar Tenpai. Ele nem usou o 38 aqui também, então não dava tanto valor ali, porque a Engine de Tenpai já ganha legal dos decks a Engine de Fire King já ganha legal do deck de Tenpai e deck de Stun. Então,
minha opinião, dava pra ter cortado essa parada aqui. Outra coisa que eu tô falando muito. O Paulo usou 44 cartas, e tá todo mundo copiando isso. Mas ele fala, eu prefiro ter paz do que razão. Ele está afirmando que ele está sem razão. Ele está afirmando que mais de 40 cartas é errado. Sabe por que mais de 40 cartas é errado? Você tá usando um monte de hand trap, basicamente é por causa do Snake. Você não tá usando um monte de hand trap por causa do Tenpai, porque o Tenpai te manda começar, então você não precisa de um monte de hand trap. Você não está usando um monte de hand trap por causa do stun, porque os hand traps são horríveis contra stun. Você não... Cara, esse monte de hand trap é única e exclusivamente pro Snake Eye. Ah, o Elisman tem o Melodious e o Voiceless. Cara, se você fosse focar no Melodious e no Voiceless, eu não usava um monte de hand trap que nega target. E nega target assim... Porque alguns melódios usam book, alguns melódios não é tão impactante você negar. Você usaria Belly daí para Ostinato, você usaria Belly pra Engine de Voice, você usaria mais coisas que né. Então, se você tá usando Money Trap, é por conta do Snake. Inclusive, a galera tá usando Nibiru e tal. Alguns não usam, inclusive o Paulo usou. Mas se você está usando um monte de hand trap, é por causa do Snake. O que adianta você ter um monte de hand traps no teu deck, você ter uma quantidade de hand traps grande no teu deck pra jogar contra esse Snake, só que a tua hand trap é a Ogre, velho. Ah, mas a Ogre melhorou muito, dá pra quebrar campo e tal. Pô, mas se você quer quebrar campo, então roda a Droplet. Que a Droplet quebra melhor do que Snake. Eu não acho a Ogre efetiva como hand... Ah, mas ela nega a Snake de Abel. Cara, só como terceira hand trap. E aqui, como você diminui o hand trap, eu, na minha opinião, colocaria a terceira Mourner e coisa. As hand traps boas mesmo é Impermanence, Veiler e Ashe. São só essas 9. A Mourner conta como uma delas também, não tão bem quanto o Veiler, Imperm e Ashe, mas conta também, então você tem 12. Toda vez que você aumenta o número de cartas no teu deck, você diminui a chance de você comprar as hand traps realmente efetivas. Então vamos lá, se você está com um deck de 43 cartas, a chance de você comprar Veiler, Imperm, Ashe e Mourner é menor do que um cara com 40 cartas. Ah, mas a minha Engine fica melhor porque eu coloco mais um Starter, coloco mais uma hand trap, deu a chance de eu comprar mais hand trap. Beleza, mas se a hand trap que você está colocando é a Ogre, não faz tanta diferença assim. Entendeu? Eu entendo que a Droplet vai pegar outras matches, a Ogre vai pegar outras matches, mas se você tá usando um monte de hand trap pro Snake, eu acho que vale a pena você não rodar esse monte de hand trap. Acho que a Ogre não ajuda tanto. Ah, mas e contra a Tenpai? Cara, roda menos carta então pra não comprar essa hand trap. Apesar da Ogre ter valor contra a Tenpai, acho que você acerta no side, você já tá começando, você tá ganhando a match com o Tenpai já na tua engine. Então essa Ogre, o Tenpai não vai escolher começar, principalmente contra um Snake. Você joga de Fire King, tenta forçar a passar a tua jogada, e essa Ogre não vai ser o que vai te ajudar contra o Tenpai. O que vai te ajudar, claro, pode ser que a Ogre ajude, né? Mas o que vai ganhar a maioria das matches vai ser a tua engine. Então, o que eu faria aqui, minha dica pra galera que gosta desse deck, eu não usaria Snake de Abel. Ah, Ures, mas o cara usou e foi bem. Sim, ele usou e foi bem. Eu não tô falando que não é bom usar. Tô falando que a carta é boa. Eu concordo, a carta é boa. Mas tem um mundo onde você melhora a sua decklist pra não usar essa carta. Cara, às vezes que eu joguei contra os decks de Snake Eye, alguns games eu ganhava porque, tipo, vou ter essa defesa aqui, se o cara tiver mais um push, ele joga. Ou se ele tiver uma Ashe, ele me para. Mas a carta da mão dele que era Snake de Abel, Flamberge, eram as cartas mortas. O Garunix é um brick e tal, mas ele é um brick que fica muito mais vivo. O Arvata, ele é um brick, mas ele é um normal sumo. Então, às vezes é melhor você jogar de Fire King do que Snake puro, beleza? Você piora os seus números, mas você melhora de não usar essa porcaria desse Snake de Abel, e você melhora de não precisar usar 2 Flamberges. Então, eu acho que é melhor esta versão aqui, sem isso, e talvez você colocar as techs mesmo, se você quer usar hand trap, coloca techs melhores contra Snake Eyes, que apesar de o Nacional ser um torneio com menos, os outros, por exemplo, se pensa em jogar o Continental, vai ter mais Snake Eye. O Continental, por exemplo, a galera que vai daqui pra lá jogar, eu não vejo a galera daqui pra lá jogando de Runic Stun. Pode ser que tenha alguém, pode ser alguém que joga de Stun, joga de Dinomorphs, deck maluco, mas a grande probabilidade a galera que vai daqui pra lá vai montar o Snake Eye e focando com esses caras. Então acho que o Fire King ganha muito valor ainda. Se você pegar esses decks de Stun, o Fire King vai amassar esses caras, beleza? Então dá pra você diminuir aqui. Eu não concordo com essas ogres de main deck, porque você já tá com Fire King, que já é uma carta boa de main deck. Não gosta da ogre contra o Snake Eye. Muitas vezes você imperme ogre e não para o cara porque a tua hand trap é uma ogre, a tua segunda hand trap. Beleza? Então, mas, cara, decklist ótima, parabéns aí pro nosso amigão Ricardo, beleza? Sobre o extra dele, acho que tá bem padrão, acho que não tem muito o que falar. Essa baleia maldita, baleia. Magnamute de side, legal. Aqui as Storms tinha muito valor contra o Snake. Crossout aqui de Talents pra jogar Gwen First, tá com Gwen First absurdo contra tudo aqui, muito legal mesmo. Gostei, ó, usou mais back row removal ali com a Engine de Fire King, bem legal, beleza? Parabéns aí pro nosso Ricardo Lima, beleza? Vamos lá então pro próximo, Voiceless Voice. Eu não tenho tanta propriedade pra falar.
Esse deck eu até entendo usar um pouco mais de 40, porque esse deck não cabe tech. Esse deck não cabe tech, ponto final. Você tem muita hand trap que você quer usar, mas você não cabe, ó. Por exemplo, ele tá usando aqui e tá usando o Nibiru, porque o Nibiru é light, dá pra tributar com as spells de ritual, tem uma certa sinergia no Voiceless, e ele é legal contra o Snake Eye. Entendo perfeitamente, que é a match difícil. Essas Cosmic de main deck, muito pro Meta Brasil, dá pra entender essas Cosmic. Pegar os stun, é bom contra o Tempai, que ele sempre vai te mandar começar. Entendo mais de 40 cartas. Mas assim, não é só pegar o meta. Dá pra ver que todo mundo tá usando mais de 40. Todo mundo. Eu usei mais de 40, mas eu usei mais de 40 porque eu não tinha espaço no meu side. Esse foi o meu problema. Meu espaço do side foi muito difícil fechar meu side. E eu usei mais de 40, usei Nibiru de main deck. Nibiru foi bem legal de main deck. Pra mim, né? Porque as match stun eu já tava um pouco na vantagem do meu deck ser bom já. Mas enfim, acho que a lista tá bem redondinha, não tem muito o que falar. A Diviner é uma boa carta, mas eu particularmente prefiro o Saurav, prefiro a Nadir. Eu gosto mais da Nadir do que da Pre-Prep, inclusive. A Pre-Prep busca um ritual e uma. Busca um ritual e uma spell de ritual. Cara, você não quer buscar spell de ritual nunca. E a Nadir com Máximos vai te dar uma draw, vai buscar um ritual e vai fazer mais uma coisa. Pode estourar uma carta do cara, pode fazer alguma coisa. Então a Nadir com Máximos faz muito mais coisa. E a Ruma você consegue dar 2 draws e embaralhar uma carta que tá bem brincada no deck, inclusive uma spell de fusão, eu acho. E quebra campo, lida com Floodgate. Em vez de usar essas Cosmic, Nadir mandando NX já lida com a Floodgate do cara. Então eu preferi usar a Nadir, acho que a Nadir é uma carta gigantesca para esse deck. Acho muita Normal Summon 6, Normal Summons é demais, na minha opinião. Acho que dá pra cortar uma Diviner nesse deck, é muita Normal Summon esse deck, é bem difícil. Eu cortaria fácil que uma Diviner e essas duas aqui por 3 Nadir, daí acharia um espacinho pro Máximos. Não gosto da Khalid, acho a Khalid bem fedidinha, mas enfim. Porque as handtraps que a galera usa muito de target, a Imperm não toma Khalid, eu acho bem chato. Você vai dar Khalid, ele dificilmente vai ser relevante. A Khalid é geralmente na Ashe, não sou muito fã dessa Khalid aqui não. Então provavelmente o máximo entraria aqui. E essas duas Cosmic, na minha opinião, viraria 2 handtraps, que é o que você quer pra parar o cara. E se você precisa de Cosmic, a Nadir já meio que substitui essa Cosmic, beleza? Então é isso, acho que a decklist dele tá bem legal. Usou umas cartas de extra de Tempai. Usou Tempai de side. Esse cara... Cadê a carinha dele? Não tem a carinha dele. Esse cara, Henrique Braga, é meu herói. Usando o Tempai de side muito legal, tá? Bem legal, gostei da proposta. Pós-side a galera pensa que é Voices. Cara, bem legal essa ideia. Gostei bem, na verdade. Talvez por isso ele não tenha espaço pra Nadir. Mas eu gosto ainda da Nadir, tá? Acho que a Nadir é uma carta bem decente. Na premissa do Voiceless, né? Bem legal ele usar esse Tempai de side aqui, o OTK padrão ali do deck. Maneiro, boa sacada. Ouvi falar desse cara, mas não sabia que era ele. Beleza? Muito maneiro aqui essa decklist. Acho que a decklist bem padrão. Voices não tem muito pra onde ir. E aí um tempo aí do nosso amigão aqui, ó. Gabriel Monteiro. 22 handtraps. Gostei muito da decklist dele. Joguei contra ele. Achei bem legal. E é isso, cara. Ele usou handtrap pra ganhar Snake Eyes. O resto ele consertava no braço, na Engine ali. Bem legal o deck dele. Ele focou muito no Snake Eye e deu boa. Acho que ele foi muito bem contra o Snake Eye. Não sei pro que exatamente ele perdeu, mas o deck dele foi muito bem. Cara, eu sei que eu ganhei dele na 3ª rodada e, sei lá, na 9ª rodada por aí ele tava na minha frente. Ele acho que tinha perdido só pra mim, se eu não me engano, posso estar enganado, tá? Mas em alguma rodada, acho que na 8ª, alguma coisa assim, rodada, ele tava na minha frente, porque eu perdi, depois que eu perdi pro Paulo, eu fiquei X2, e eu acho que, se eu não me engano, ele ainda tava X1. Não sei se ele topou X2 ou X1, mas ele ficou, cara, ele ficou muito bem. Ele terminou o primeiro dia X1, ele terminou o primeiro dia melhor que eu. Ele foi muito bem, se eu não me engano, tá? Mas topou o torneio muito bem ali, acho que bem legal a proposta, Magna Multi também é incrível. Tirando as matches de stun, esse deck dele tá muito bem posicionado, aí pós-side ele coloca daí os Fenrir, as Cosmics, pra ganhar dos decks de stun. Achei bem maneiro o deck dele, bem boa a proposta. E acho que o Tempai não tem muito o que falar, cara. Na moral, o Tempai não tem muito o que falar. Achei interessante que ele já quer ser o segundo. É muito difícil você mandar o cara começar e ter pouca handtrap, porque uma hora você não vai comprar handtrap suficiente, e ele não, ele sempre compra handtrap. Ele não usou Droplet, interessante. Acho que a Droplet é uma das melhores cartas do Tempai e ele optou por não usar. Curioso. Mas usou 40 cartas, já subiu no meu conceito. Muito bem. E daí é isso, né? Os decks que eu queria comentar por enquanto são esses. Agora vamos pros outros, né? Vamos pro deck de... Vamos começar com o deck do Paulo PRJ.
deck de Snake Eye aqui puro. Minha opinião, tá? O Paulo é um grande jogador, um excelente jogador, melhor jogador brasileiro, inclusive, em termos de resultado e tudo mais. Mas eu não achei tão versátil essa decklist dele. Primeiro, ele sabe que está errado mais de 40 cartas. Ah, mas eu quero um monte de hand trap pra jogar Mirror. Cara, a hand trap pra Mirror é essas 12. O Nibiru ajuda, mas essa Ogre, filho, não é o que vai te ajudar. Essa Ogre não vai ser o que vai fazer você ganhar a Mirror Match. Ele sempre fala o quanto a Ogre melhorou depois da Snake Eye de Abel. Mas, cara, a maioria das vezes essa Ogre vai ser um board breaker e não uma hand trap, cara. Tem coisa melhor. É melhor você não usar 18 hand traps. Melhor só não usar 18 hand traps se for usar essas. Eu acho que não vale a pena você usar 18 hand traps se a tua hand trap é a Ogre, cara. Tem hand traps que vão fazer que vão ser melhor contra Snake? Tem. Pode ser o Shifter, não é tão legal, mas o Gamma, Delta, são hand traps que pegam o Snake. Então não precisa dessa Ogre. O teu Poiside se prejudica muito. Beleza, ele tem as Storms ali, que são as cartas contra deck Floodgate. Só que, cara, em 44 cartas, é muito difícil você comprar elas ainda. Então, tipo, cara, meio estranho. Eu entendo a premissa, eu odeio essa Snake Eye de Abel, mas é um deck puro, então faz sentido. Eu acho que se for pra usar esses dois bricks, eu, na minha opinião, gosto da versão com Fire King, tá? Esse é um deck muito bom pra jogar a Mirror, exceto pelas Ogres. Ah, Ogres, eu ganhei uma Mirror por causa do... Eu sei, cara, mas se você usa 18 hand traps, a maioria das vezes você vai comprar defesa e carta pra jogar, ou um ou outro brick de vez em quando. Se a tua defesa tiver pareada com uma Ogre, por exemplo... Ah, mas o Nibiru Ogre é muito bom. Se o cara jogar em volta, não. Se o cara fizer IP com... A Polusa com IP, ele já tá jogando em volta, até porque todo mundo tá usando Ogre. Não curti tanto essa Ogre, sendo bem sincero. Eu usei, pra mim foi a carta horrível. Eu usei muito em respeito a Tenpai, porque eu sabia que Tenpai ia estar tão forte contra Snake. E pode sair eu tirava essas Ogres contra Snake, tá? Então, tipo, não gostei muito. Às vezes o cara tem uma jogada só. Cara, acontece muito. O cara tem uma jogada. Um Snake Ash, porque ele tem muita hand trap. Ele tem muita Normal Summon também, tipo, ele tem um Ash e uma Poplar na mão. Um Ash e um Oak, ele tem... Ó o Thunderbrick que tem. Tem a Snake Eye de Abel, tem o Oak, tem 2 Flamberges, tem as coisas... Por exemplo, tem uma Imperme ali, por exemplo. E o cara não pode dar Imperme, não pode dar Khaled, não pode dar Talents. O cara tem uma jogada ali, tipo, uma Talents por trás ali. O cara tem uma jogada, uma Normal Summon. Se você dá essa Ogre, você deixa a Talents do cara viva. A Khaled e a Crossout aqui, tipo, uma Ogre no Snake Ash, Ogre na Bruxa e tal. Uma jogada que ele tem, você tem uma coisa pra parar. A Ogre toma todas essas fortes. Todas elas fortes. Tipo, você liga a Talents do cara e não vai parar o cara. Tipo, não é Snake Ash, fez ser Ogre, ele vai fazer full combo da Talents e tirar uma da tua mão. Então, tipo, essa Ogre não ajuda quando é 1-1. E se ela como segunda hand trap também não, porque ela toma as outras igual forte, entendeu? É muito melhor você já ter essas aqui. Ah, mas é só a Imperme que não toma Talents, não sei o que. Tá, mas em 44... Ele sabe que é ruim usar mais de 40, que não é o ideal. O fora é que o Snake Ash é a melhor coisa. Você abrir hard draw do Snake Ash é muito insano. Com mais cartas fica piorzinho um pouco. Porque a norma do Snake Ash é muito foda, porque tipo, é só a Veiler e a Imperme que trocam diretamente com ele. Todas as outras ainda conseguem ser punidas, por exemplo. A Ashe, você consegue punir com Rita e você consegue punir com o segundo efeito dele que às vezes ainda tá vivo. Quando você tem alguma coisa face-up na mesa. Então, tipo, a normal do Snake Ash é muito forte. Quanto mais cartas, menos vezes você vai ver essa normal hard draw forte dele, entendeu? Então, minha opinião, acho que você deveria pensar em tentar jogar com menos cartas. Eu sei que você quer usar tudo, eu quero usar essas talents, quero usar isso, quero que tenha tudo isso no decklist. Beleza, padrão. E o extra deck dele tá padrão, ele usou a Link Spider pro combo pós-Nibiru, acho super válido. A Engine de caixa, tem muita coisa pra falar sobre essa Engine de caixa. Vamos lá, minha opinião. Essa Engine está no side, então acho que até faz sentido ele usar o Unicorn Birth e um Fenrir. Mas quando você opta por usar essa Engine de main, eu tenho muitas ressalvas com o Unicórnio. Por quê? Vamos lá. Qual que é a moral da Engine de caixa no deck de Snake Eye? Você ter 2 corpos ou ter um bicho beatdown forte, beleza? Unicórnio, peguei a Birth, normal do Ash, não passou... Eu faço Link, Birth revive Unicórnio, faço Princess, Princess revive Snake Eye Ash. Esse Snake Eye Ash vai tentar jogar, beleza? Vai tentar chamar Flamberge ou Popular, dependendo do que você já gastou e tal. Geralmente, se você não gastou nada ainda, é o Popular pra pegar a origem e tal, você faz full combo. É isso. Só que, o que eles também são, caso você esteja jogando de main deck? O que o Unicórnio faz indo second? Ele pode agressivar e tal, ele pega uma carta mais. Tá, mas o Unicórnio não baita interação.
o teu Fenrir baita. Então, por exemplo, se você tá indo Second, você dá campo, pega Fenrir. Esse Fenrir busca um push a mais? Não busca. Esse Fenrir vai buscar no máximo um unicórnio. Então, primeiro o Fenrir é alvo de defesa e tal. Quando o cara não dá defesa, esse Fenrir não faz muita coisa. Ele não vai buscar puxão. Pega Fenrir. Desce lá, busca um unicórnio. Normal Snake Eyes. O cara para. Não fez nada. Beleza, o Fenrir vai interagir com a segunda defesa do cara. Mas não fez muito. Agora, se dá Fenrir, pega um Scary Claw. Normalmente, o cara para, esse Fenrir vai forçar alguma coisa. Você vai ter link, esse Scary Claw vai descer, vai bater em alguma coisa. Você vai fazer hit. Então, olha, você teve, tipo, umas 2 chances a mais de jogar por existir o Scary Claw. Ah, mas, Uri, se você quer uma jogada a mais, é só pegar o unicórnio e pegar a Birth. Só que quando você pega o unicórnio, ele às vezes ele não força a interação do cara, muitas vezes. O cara negar o teu Snake Eye Ash, você dá um unicórnio pra banido desse, não vai forçar uma Polus, uma IP, uma SP, qualquer coisa assim. Você não vai forçar isso com o unicórnio. Então, o unicórnio ele é muito mais fraco no Second. A tua Birth não vai ser tão boa quanto o Scary Claw. Então, entenda. E outra coisa, ainda tem outra situação. Você ainda usa o Fenrir. Não dá pra não usar o Fenrir. Não dá pra não usar, escolher não usar Fenrir. Se você tem o Fenrir e você começa... usou esse Fenrir pra começar. E você abre Hard Draw de Fenrir, você não tem... Você só tem 3 cartas que vão fazer essa combo de unicórnio. Mas abriu o Hard Draw de Fenrir. Fenrir, Snake Ash. Normal Ash, você vai buscar o unicórnio. Não vai mudar nada. O Ash vai tomar negate. E você não tem o Extender a mais porque você não usa Scary Claw. Então, em vez de ter 4 cartas boas para um Brick, você tem 3 cartas boas para um Tech, ali ele é ok, e um Brick. Então você não tem os 4 cartas boas para um Brick. Quando que se você usasse Scary Claw, seria 4 cartas boas e um Brick é o Scary Claw. Outra coisa, o Fenrir e o Unicórnio só buscam uma vez. Num possível game state simplificado, você vai dar um Unicórnio, vai pegar Birth. Essa Birth vai ficar revivendo o Unicórnio. Mas o Unicórnio vai buscar mais coisa? Não vai. Agora, se pega um Fenrir, pega o Scary Claw. Tua jogada não passou, você optou por não tentar jogar porque... ou não tinha jogado alguma coisa, brincou com o Fenrir. Na volta, o Fenrir vai tentar buscar de novo. Então, é mais coisa que você vai buscar. Você pode dar Fenrir, buscar Fenrir. Se o cara limpar, você desceu o Fenrir, Fenrir buscou o Scary Claw. Desceu, já tem o Dracossack. Então, você tem mais oportunidade de busca, você tem mais coisa pra buscar aqui, entendeu? E eu, na verdade, usaria mais carta Kashira, porque eu acho que essas cartas Kashira são absurdas. O campo do Kashira, ele é insano nesse deck, tá? Ele é insano. E o resto do side dele não tem o que falar, muito padrão. Essa skill drain dele aqui, ele tá fazendo um ótimo trabalho em tentar fazer essa carta ser banida. É isso, o deck do Paulo tá padrão. Gosto desse deck, acho que ele é muito bom na Mirror. O Paulo é um gênio do Yu-Gi-Oh! Depois que ele pega bem o formato, ele fica muito bom, muito relevante. A única coisa que eu digo é realmente pra esse unicórnio e Birth aqui, que se você for usar de main, mais específico se você for usar de main, eu prefiro mais o unicórnio e o Scary Claw. Beleza? Agora no deck do Lote, velho. Cara que ganhou de mim, ele me amassou jogando com esse Labyrinth Stun. Cara, eu vou falar, eu não sei, tá? Eu vou falar o que eu acho que foi a ideia dele pra montar esse deck, tá? Acho que a primeira coisa relevante pra falar sobre esse deck é que ele é muito próximo do Runic Stun do que do Labyrinth padrão, tá? Ele é mais próximo desses Runic Stun, mais ou menos ali, esses Runic cheios de Floodgate, do que do Labyrinth padrão. O Labyrinth padrão, ele tenta, tipo, dar combinações de Ku-Clock e mobílias pra tentar interagir com o cara, o que é ruim, porque essas interações geralmente é fraca contra Snake Eye. Ou você usa um Labyrinth cheio de Range Traps e um deck pra simplificar o Game Stage, que daí você ganha do Snake Eye, ele quis usar um deck de Labyrinth que é já um stun. O Tenpai vai mandar ele começar, então ele tá muito bom contra o Tenpai, porque ele tem maneiras dessa lei de setar a barrier, ele tem Trap Trick pra setar essa barrier, e é o que a fraqueza do Labyrinth. As interações do Labyrinth são muito pontuaisinhas, são muito fracas, o Tenpai vai atropelar. Então ele tem que ter essas cartas pesadíssimas aqui pra ganhar do Tenpai, eu gosto dessa versão, mas eu não gosto dessa versão indo second contra combos no geral. Por exemplo, ele deu muito... Acho que o meta-call dele foi legal, só que ele deu muito azar de, na final, ser um Melodic que ele não ganha indo segundo, cara. Esse deck não ganha de Melodic. Mas o Uris, ele tem a Super Poly e tal. Cara, ele tem 2 Super Poly no decklist dele inteiro. Não foi legal essa decklist contra o Melodic, tanto é que dá pra ver que o game que ele foi segundo foi muito difícil. E se o deck de Melodic, vou até dar um spoiler, tivesse usando o Harp's Feather Duster, inclusive o cara que montou o deck com ele tava usando a Harp's Feather Duster, ele tinha ganhado o Game 2 também. Então, esse deck não ficou tão bom contra o Melodic. Eu também não achei esse deck bom contra o Snake. Ele, apesar de ter ganhado do Snake, não achei bom. Por quê? Esse deck não grinda tão bem quanto o Snake. E se você perde no dado, o Snake vai fazer full combo e tal. Bem difícil, tá? Bem difícil. Mas eu gostei do deck, gostei do decklist. Achei que pra Meta Brasil tá legal. Ele tentou fazer um Runic Stun cheio de Floodgate. Então quando ele compra as Floodgates,
Ele não compra tão bem quanto o Runic Sun, que o Runic Sun dá muita draw e tal, mas ele tenta segurar ele com o Labyrinth, e tentar comprar essas Floodgates pra parar o Snake Eye, porque no grind esse deck sem Floodgate não para o Snake Eye. Ele tem o Heavenly Prison, que vai tentar chegar aqui, ele tem muita coisa pra tentar chegar nas Floodgates pra ganhar o jogo, beleza? Então, essa versão, eu não aconselho você usar esse Labyrinth se o foco for ganhar de Snake Eye, minha opinião, apesar dele ter ido muito bem jogando contra o Snake Eye, mas eu acho que esse deck é melhor contra Tempai, esse deck é melhor contra... A outra coisa, esse deck também tem vantagem contra Stun, né? As Floodgates vão estar mortas dos dois lados, mas tem a Punishment, que estoura Spell Trap também. A Super Poly geralmente é bom contra esse deck mais Stun. A Big Welcome lida com Floodgates, que vai te atrapalhar também. Você bate, você tem uns bichos maiores, tipo a tua Lady, não pode ser target, vai ficar agressivando o cara. Geralmente é melhor esse deck contra o Runic Stun. Inclusive ele tirou o Runic Stun, que foi bem no top. Parabéns ali pela decklist. Silava Golem, maldito, assassino de Dinomorphia. Shifter eu acho interessante. Phantasma eu acho interessante. A Evelyn gosto também, porque a galera não tá jogando muito bem em volta. Então, tipo, assim, eu não gosto muito do gameplay dele contra Snake, mas eu entendo. Parabéns pra ele. E outra, mais de 40 cartas eu não concordo nem um pouco, porque ele precisa dessas Floodgates pra ganhar. E com mais de 40, acho que essa Khalid não precisa, porque você já tem as duas Ladies e os 3 Heavenly Prison, que já vão ser direto as cartas que você precisa. Essa Ariana também, acho que dava muito bem pra ter trocado por Lilith, porque essa Ariana, o quanto que eu vi ela tomando interação, ela tomou Veiler, ela tomou tomou Herald. Herald e a Ariana, a Lilith ia tomar igual, né? Mas essa Ariana não sei se precisava ser tanto, porque essa carta deve ter tomado muito Veiler em Perm. O que faz é você não jogar. Você tá usando essa Khalid pra não tomar hand trap aqui, né? Mas tá usando isso que toma hand trap igual. Não é melhor usar a Lilith, que não vai tomar hand trap e ela pode chegar. Você sabe quando tem pai? Lilith pega Trap Trick. A Trap Trick vai dar barra e você ganha do Tempai. É Snake. Então a Lilith revela 3 Daruma ali contra a Snake, é Daruma insano. Então, melhor que essa Khalid, eu colocaria uma Lilith no lugar dessa Khalid e mais 2 Lilith no lugar de 2 Ariana. Eu usava uma Ariana, 2 Lilith, que a Lilith é muito insana. Ela liga toda a tua engine e tentaria diminuir alguma coisa. Não sei o que esse Solen Strike ou alguma dessas Floodgates aqui. Alguma coisa eu diminuiria, tá? Tiraria talvez a Gozen, não sei. E diminuiria 2 cartas para jogar de... outra coisa, esse Clock também, cara. Não sou muito fã também. Mas enfim, vamos lá. Gostei muito do deck dele, achei bem legal a proposta. Acho que o metacall dele foi fino. Ele mitou no metacall dele. Acho que o metacall dele foi bem legal, tá? Então, isso foi muito bom. Parabéns aí pro lote Marcelo. E é isso, agora vamos pro deck campeão. Vilela, né? Cara, melódios, né? Melodiosos. Aqui, ó, primeira coisa que eu quero falar é esse Geraldinho, cara. Esse Geraldinho colado na mão, cara. Insano esse Geraldinho. Esse Geraldinho mandou muito bem nesse torneio. Esse Geraldinho jogou muito o torneio. Acho que uma das grandes cartas ali que faz eu ter vontade de jogar com esses decks assim é esse Geraldinho. Ele chama hand trap tipo um Gama. Beleza, tem que descartar uma carta, mas ele é muito impactante. Então isso é bem legal. Só que assim, de novo, cara, esse deck mais de 40 cartas eu acho que é um pecado. Esse deck, na verdade, tá cometendo muitos pecados, né? Primeiro pecado é você ter a pior ostinato do jogo. Cara, não me entendam mal. O Melodies é meu estilo de deck. É um deck que faz menos que o meta, mas ele tenta ser consistente fazendo isso. Tipo, eu gosto de deck assim, tipo, era o deck Sprite que eu joguei no último torneio, que a galera tudo de Rescue Ace fazia muito mais, no Sprite fazia muito menos, mas eu gostava do Sprite porque ele era resiliente. É esse estilo de deck que eu jogo, esse Melodies aqui é tudo que eu gosto. Mas sim, você tem usando ostinato, cara, você pode fazer uma jogada melhor. A galera usa ostinato, usa 2 bricks. Esse deck tem muito mais. Essa menina aqui é meio estranha, esse aqui é meio estranho, esse aqui é meio estranho. E assim, minha opinião, você... Cara, mais de 40 é muito estranho, velho. Mais de 40 é muito errado. Mas eu entendo, porque ele quer usar Khalid, ele quer usar Talents, ele quer usar esse tipo de coisa pra tentar punir as gente do oponente. Mas esse deck tem pouco starter, velho. Se você for ver, você tem 9 starters propriamente dito, mais os Prosperities. A couplé com mais alguma coisa dá pra tentar ser também, mas entende que, tipo, num meta com muita hand trap, você tá com essas paradas que vai punir as hand trap, mas tem pouco starter e tá aumentando a quantidade de carta. Esse Herald vem menos vezes pareado quando você usa mais cartas. Eu usaria menos carta aqui. Acho que eu aproveitaria que eu tenho a opção desse Herald e pensando no Snake Eye, assumo que todo mundo tá pensando nesse Snake Eye por conta de estar usando essas Mourners. Se a galera não tá pensando no Snake Eye, não usa essas Mourners. E eu trocaria essa Ogre pro side, cara. Acho que essa Ogre daria pra ir pro side tranquilamente. Eu sei que foi muito bom, deve ter sido muito bom pra ele em várias matches.
Mas se o foco é Snake Eyes, acho que eu trocaria essa. Na verdade, eu tiraria a Khaled, minha opinião, eu tiraria a Khaled. Deixaria uma ogrezinha de main ali pra mais respeito ao Tenpai e tal. E tentaria acertar pós-side ali nas outras matches. Mas eu gosto dessa decklist, eu gosto dessa ideia, que acho que o mais de 40 é tão confortável, velho. Eu entendo ele, eu usei mais de 40 também. Eu sei que eu tô errado em usar mais de 40, mas estou dizendo que ele também tá errado em usar mais de 40. Ele ganhou o torneio, parabéns pra caramba. Mas é muito difícil acertar também side, essas coisas. E eu acho que com menos de. Com 40 certinho, ele vê mais vezes o Ostinato Hard Draw, ele vê mais vezes as cartas. O pote dele tem mais probabilidade de ver o Ostinato. Então é isso. Sobre o 40 cartas, acho que, tipo, o Paulo, o Paulo, que sempre foi o cara certinho, centrado, usar mais de 40, bugou a galera. A galera, não, se o Paulo usar mais de 40, eu também vou usar. Todos os Snake que eu sentei pra jogar contra, o cara falava, eu perguntava quantas cartas, cara? 44. Eu falei, é o Snake do Paulo. Mesmo que não fosse o deck do Paulo, podia ser qualquer outro deck, a galera usava 44. Cara, esse DD Crow aqui eu não entendi muito bem porque ele usou. Ele é legal contra o Tenpai, mas o deck dele já tem a Schuberta. Então esse DD Crow dá uma conflitada com a Schuberta, mas pode ter pego outras matches, tipo Branded, Tyr, essas paradas assim. A Crossout pra passar a jogada dele. Aqui as cartas contra a Tenpai, né? Essa Trush pegar a Barrier pode ser legal. Cara, essa Threatening Roar. Assim, eu conversei com o pessoal deles, eu falei, cara, esse deck é ruim contra Tenpai, não é tão bom. Eles falaram, não, o deck é bom e tal, não sei o que, beleza. Eu acho que o Heraldzinho é uma carta que também eu não pensava nele contra o Tenpai, mas ele é uma carta muito boa contra o Tenpai também. A Training Horror também é legal. Mas eu acho que o fato de ele estar usando Training Horror mostra que o deck dele ele precisava de mais uma coisa contra o Tenpai. E eu não achava esse deck tão bom contra o Tenpai. Ele usa Talents, ele usa a Crossout, ele usa a Training Horror, usa a Barrier pra forçar a ganhar do Tenpai. Acho que isso... cara, o extra dele pode ver que acho que todas as cartas são decentes contra o Tenpai, exceto a Evening e a Rivalry. O resto, acho que tudo meio que encaixa contra o Tenpai, provando que esse deck tá muito focado no Tenpai, porque deve ser a pior match. E é isso, cara, acho que parabéns aí pro Vilela, ele mandou muito bem ali, eu vi a final ali, ele jogou muito legal. Se ele tivesse uma Feather Duster, ele teria ganhado o segundo jogo também, ele perdeu esse segundo jogo, mas eram 2-0 ali se ele tivesse uma Hearth Feather Duster. E talvez ele acrescente isso, ou você que tá pensando em montar esse deck, acrescente essa carta ali. Então é isso, galera, essa foi a minha live. Essa foi o meu videozinho ali comentando as decklists da galera. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido a minha opinião de Metacal, espero que você tenha entendido como essa galera foi bem. Inclusive, o amigo dele que jogou com um deck muito parecido se frustrou porque pegou muito stun. O Vilela provavelmente deu uma desviada dos stuns. E é isso. Valeu, rapaziada. Falou, até mais. E é nóis!